Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, esses dias eu tive uma pequena crise, só que acho que agora é uma crise de aceitação, né? Eu acho que essa questão de voltar ao mercado de trabalho, de trabalhar para alguém, de ter algum tipo de oportunidade, acho que ela meio que se esgotou, acho que ela não vai existir mais, né? Porque quando você tá, sei lá, quase 3 anos desempregado, já meio que tentou de tudo e nada acontece, você percebe que o pior vai acontecer de qualquer jeito, né? Parece que não há uma luz no fim do túnel, né? E quando se aprofunda do tema, essa questão do desemprego, se estuda sobre, e você começa a pensar em hipóteses, em teses, e começa a olhar assim, cara, tá cada vez mais difícil. E o problema não é só a questão do desemprego em si, mas é a questão do que somos como sociedade hoje e o que seremos como sociedade no futuro, né? Sobre a questão do futuro do trabalho. A gente está entrando por uma transição da quarta para a quinta revolução industrial. Então, acho que em algo na história da humanidade, os empregos estão sendo dizimados de tão rápidos como nas revoluções industriais anteriores. Então, assim, você vê empresas aí demitindo todo mundo para investir apenas em automação, inteligência artificial. Acabei de ver uma postagem no Threads falando que jovens estão rejeitando o emprego em 6 por 1 e supermercados estão investindo em automação, em atendimento, né? E com o tempo, alguns bancos aqui do bairro onde eu moro já fecharam. Assim, você pega aí bancos importantes, é, não, só tem que tinha, sei lá, 4, 5 bancos aqui no bairro, que eu moro num bairro grande, só tem um e muito mal funciona. Se você pega as filas de bancos populares, em caixas eletrônicos ou até em caixas normal, não existem mais, porque hoje todo mundo usa Pix, efetua pagamento de boleto pela internet, pelo próprio celular. Então, assim, a gente está indo para um avanço de desemprego que pode ser muito sério, e principalmente num país como o Brasil, que não pensa em desenvolvimento, não pensa em reindustrialização, não tem um planejamento e vive numa falácia que eles dizem achar que estão perto de um pleno emprego, sendo que a gente tem um número muito alto de pessoas na informalidade, tem um número alto de pessoas que são desalentadas, ainda tem um número alto de pessoas desempregadas. Tem cidades que a taxa de desemprego é muito alta. Vai ter um momento que os tais subempregos, como muita gente fala, que a tendência do vídeo é esse, não vai ter mais espaço. A gente tem um aumento de turnover muito alto. Então, a gente percebe que o desemprego é um assunto que não é debatido, né? Porque tem os números com métodos meio que ultrapassados do governo, tem essa questão da teologia da prosperidade, com um negócio de coach, tipo, vai lá e faz, da falsa meritocracia, que tende a entender que desemprego é um problema pessoal, não é um problema de estrutura, não é um problema de desigualdade, né, um problema de falta de política pública. Então, quando você está desempregado e você está numa fase como eu estou, as pessoas acham que você está mentindo, que você não quer isso, que não quer aquilo e, e outras coisas. E nunca olha. Até mesmo quando eu veio uma entrevista recentemente no podcast com uma responsável de RH falando, ela fala sobre você precisa criar uma estratégia para procurar emprego, você precisa criar uma estratégia para isso, para aquilo. Mano, não que eu discorde, acho que não existe verdade única, mas para pensar desemprego, você tem que pensar em sociedade, você tem que pensar em projeções de futuro, desemprego, ainda tem a questão de Bolsa Família, renda básica. Então, é um debate muito complicado. Então, quando eu entro em crise, acabo postando coisas nas redes sociais sobre o desemprego, eu ouço as mesmas coisas, né? Então, a finalidade desse vídeo é para responder alguma
desses comentários que são muito repetitivos, que não ajudam em nada. E eu falo, eu como trabalho com pesquisa, estudo bastante, leio bastante sobre o tema, e eu hoje, até para conversar com as pessoas, sou uma pessoa de muita escuta, eu tento entender algumas situações antes de dar qualquer opinião. Você não vai me ver opinar, se alguém falar assim, eu tô com isso, eu dar uma opinião, você tem que fazer isso, não. Eu vou perguntar, eu vou fazer algumas perguntas, vou entender o contexto ao redor dessa pessoa, dessa situação, para opinar, né? Então eu faço muito isso quando eu tô, sei lá, quando eu vou para um bairro, quando eu vejo um estabelecimento sendo lançado aqui perto de casa, e eu percebo que não vai durar 2, 3 anos por causa de vários aspectos. Quando eu tô num ambiente que o cara diz que está empreendendo alguma coisa, eu vou fazer algumas perguntas, eu vou falar, já vou prever que vai enfrentar certas dificuldades por causa disso e daquilo. E então, assim, você percebe que boa parte dos empregos hoje são de pessoas de pequenas e grandes empresas. E, mano, 40% vão quebrar em 3 anos. Outra metade em 2 anos não vai ter lucro nem prejuízo. Você vai ver, aí você vai, a pessoa que vai empreender, geralmente ela empreende ou por necessidade, ou porque realmente não conseguiu o emprego e acha que o caminho é empreender, sendo que algo que ela critica, ela vai repetir porque ela vai achar que o sistema é isso. Então, assim, e então tem muitas coisas que faz eu repensar muito, né? Antes de responder essas perguntas, eu preciso pensar, cara, o que eu quero? Muita gente fala que, que você quer isso, você quer aquilo, você quer aquilo. Cara, tem uma coisa que uma vez a minha irmã falou, que eu não sirvo para trabalhar para alguém. Eu acho que o problema não é trabalhar para alguém ou trabalhar com alguém. De fato, é trabalhar com quem? Com quem? É, o Elias Jabbour, no podcast ao Reinaldo Azevedo, ele falou que o problema do brasileiro hoje é que o brasileiro não tem pensamento crítico, ele não tem pensamento estratégico. Então ele age muito no achismo, ele age muito, como as pessoas falam, na. Como é que é? Vozes na minha cabeça. Então você vê pessoas falando, no debate com o Johnny Manuel, que eu falo, eu vivo a realidade, não vivo com dados. E uma vez, em um debate, aí, um deputado da extrema-direita falou que eu não acredito em dados, eu acredito na voz de Deus. Então, assim, a nossa sociedade hoje ela é muito baseada no achismo e no imediatismo. Então, quando você lida com pessoas que têm algo de confronto, que tem um pensamento crítico, que tem um pensamento estratégico, que pensa projeto baseado em pesquisa, em desenvolvimento, em planejamento estratégico, em gerenciamento de projeto, em gerenciamento de riscos, e você cria um projeto de curto, médio e longo prazo, essas pessoas não vão acreditar. Então, assim, vai ter uma zona de confronto. Vai ter uma zona de confronto. Então, muitas das vezes, nos últimos anos, quando eu estava trabalhando para alguém ou trabalhando com alguém, sempre tinha zonas de confronto, porque eu via que existia um problema, eu explicava que o problema é por causa de uma determinada situação, eu começava a apresentar certos problemas e certas soluções. Em 2022, eu elaborei 3, 4 projetos para bares ou para campeonatos de futebol de várzea, e sequer foram lidas porque foi baseado em pesquisa, baseado em estudo de caso, entendendo o cenário de nicho, o cenário de público. E quando a gente pensa em bagulho nichado, principalmente em alguns nichos, eles vão se diminuindo e você precisa furar a bolha. Furar a bolha. Foi o que aconteceu muito com o Carnaval do Rio até a chegada do Gabriel Davi. O Gabriel Davi, ele fez uma nova repaginada do Carnaval Carioca, porque é um cara jovem, independente de quem ele seja filho, de onde ele vem. É um cara jovem, a tese dele de graduação
foi ligado a eventos, ele era um cara que vinha de eventos, então assim, ele já tinha um pensamento estratégico, só que ele está tendo confronto em um ambiente que defende a tradição, que defende a questão de conservar algumas coisas. Então ele muda algumas coisas, ouvindo as pessoas, buscando dados. Então, assim, ele trabalha muito com isso e diariamente ele é massacrado nas redes sociais por ele mudar alguma coisa que vai servir para dar continuidade ao carnaval. Então, assim, a gente lida com alguns processos que quem pensa diferente é dado como maluco. É dado como, não é possível. Mano, nada que não seja possível baseado em dados. Nada que seja baseado em dados. Se você pode montar uma padaria no lugar mais deserto do mundo, mas se tu souber criar um plano, um planejamento estratégico, um projeto em comunidade, investir em algumas coisas, aquilo ali vai te fazer, aquilo ali vai te trazer um tipo de retorno, porque pessoas de fora vão querer conhecer tua padaria, vão conhecer seu bar, como eu já falei várias vezes. E se não fosse o Luiz Schwartz falar assim, pô, eu quero criar uma feira literária em Paraty. Se não fosse os donos de bares que criaram a primeira feira da cachaça, até 20, 30 anos, Paraty não era nada. Não era nada, era apenas uma cidade. Hoje, Paraty é uma das principais cidades do Rio, com uma zona turística forte. Imagina a galera da Ilha da Gigoia. Imagina a galera que trabalha muito com soft power, que trabalha muito com soft power. Imagina você apresentar um projeto para uma comunidade baseada em soft power, ou seja, sei lá, criar uma feira gastronômica numa comunidade, um campeonato de futebol de várzea numa outra comunidade, fazer aquela praça se tornar uma praça que pessoas vêm de longe para conhecer aquela praça, onde você vai ter diversidade, gastronomia, cultura, música, esportes, feira literária, até dentro dos parques aqui. O Parque Madureira trabalha muito, uma coisa que eu não vejo muito nos outros parques ainda, precisar investir. Os próprios parques, existe tanta praça abandonada, tanta galeria abandonada, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que ninguém chega assim, vamos pensar num projeto. Vamos fazer isso de soft power. Olha o novo mercado de BH. Era um mercado abandonado. Hoje, é um dos polos de gastronomia, de cultura, de economia criativa na cidade de Belo Horizonte. São ideias. Só que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que quer basear em vozes da cabeça. Então, é um problema que eu enfrento muito para que as coisas que eu dê certo. Então, o que eu quero da minha vida? Eu quero ter meu próprio projeto. Eu agora estou pensando em voltar da aula. Quer dizer, voltar da aula não, né? Eu sou formado e nunca dei aula. Agora estou pensando em investir na carreira de professor, trabalhar, criar o meu canal, criar meu podcast, criar um projeto baseado em política, sociedade, cidades e desenvolvimento, que é o projeto Metanexo. Então, esse é meu objetivo. Ou eu preciso começar a pegar qualquer tipo de trabalho ou emprego, seja qual ele for, para eu poder ter renda, para começar a investir no projeto, comprar equipamento. Eu preciso comprar um computador, preciso comprar um tablet, preciso comprar equipamento de filmagem, como câmera, preciso comprar como ring light, outras coisas que ligadas à fotografia, montar um estúdio, e assim começar um projeto. Depois ir para a rua, conversar, elaborar reportagens, documentários. Então, assim, eu tenho ideias. Só que para ter ideia, ou eu tenho que arrumar qualquer emprego ou trabalho, ou precisaria de investimento, ou criar uma comunidade aqui nas redes sociais, onde teria uma galera para me apoiar. Só que com renda zero e perto de morar na rua, esse projeto ele pode ser dizimado a qualquer momento. Então, a dificuldade de conseguir qualquer tipo de emprego para ter renda tá difícil. Aí as pessoas falam, aí eu vou responder as perguntas. Quando as pessoas falam as mesmas coisas, algumas coisas eu até concordo. Por exemplo, mudar de cidade. Queria mudar de cidade. Eu amo Rio de Janeiro, só que
para nível de trabalho, para nível de projeto, é muito fraco. Eu já falei isso recentemente. O Rio de Janeiro não é uma cidade industrializada hoje. Boa parte das áreas é serviços. Então, assim, você paga mal, tem turnover alto. Então, as pessoas vai ter confronto. Então, assim, eu penso em mudar de cidade. Concurso público é uma outra opção, que eu já estou estudando para PND. Vou fazer CNU, mas não vou fazer CNU, mas vou fazer, tô indo para PND. Só que, pô, aí já tô 3 anos desempregado. Vai ser mais 1 ou 2 anos até passar, tomar posse. Então, assim, é muita coisa para se esperar para quem não tem nenhum tipo de renda. Então, assim, são duas opções que as pessoas falam. Só que, assim, outras opções, serviço social. Já busquei o serviço social me indicou para fazer o cadastro do Bolsa Família e fui negado. Fui negado no cadastro do Bolsa Família. Então, assim, serviço social e Bolsa Família também não adianta. iFood, Uber, não tenho carro, tenho bicicleta. Fui fazer o cadastro no iFood. Tá lá que a minha região tá cheia de entregadores, eu não posso nem mudar o trajeto, mudar uma outra região, não consegui refazer o cadastro. Então, assim, a galera responde as mesmas coisas sem saber se eu já tentei ou não. Você não tenta trabalhar em mercado? Já me cadastrei no Guanabara, me cadastrei no supermarket, me cadastrei no açaí. Não tive retorno. Não tive retorno. Por que você não começa de baixo? Já procurei emprego para auxiliar de serviços gerais, para auxiliar de cozinha, para atendente. Também não tive retorno. Também não tive retorno. Então, assim, aí vai ter as opções, aí vai diminuir as opções. Vai procurar uma religião. Já procurei, também não tive, também não vai, porque muita coisa me envolvendo. Não tenho nada contra a religião. Eu até estudo, muitas coisas do meu dia a dia tem um pouco de base religiosa, mas eu ficar preso numa instituição é muito complicado, principalmente na sociedade de hoje. Por exemplo, eu estava frequentando a igreja católica, aí, porra, entrei em alguns grupos católicos, porra, aí debate político, e assim, a galera massacrando, e aí, por exemplo, a teologia da libertação, a doutrina social da igreja, por causa desse conservadorismo barato que agora está surgindo devido ao bolsonarismo. Então, assim, a galera tenta debater algo que não sabe debater. Então, aí eu entro num ambiente que eu vou ser minoria, e, pô, eu prefiro também não entrar em confronto, porque eu não gosto. Eu sou um cara da política, falo muito de política, mas se eu tô num ambiente porque não tenha política como assunto, eu não falo de política, eu também não quero que fale de política. Porque, principalmente se alguém falar de política, assim, eu sou uma pessoa de centro, eu sou uma pessoa desenvolvimentista. Sou uma pessoa de centro, mas eu sou um pouco mais a centro-esquerda. E para essa galera, cara, o cara que é de esquerda vai achar que eu sou de direita, o cara que é de direita vai falar que eu sou de esquerda. Então, dependendo dessa discussão, então, assim, outra coisa, é, infelizmente, por eu falar de política, eu falo de política sei lá, desde quando? Desde criança. Então, eu tô no debate, eu não sou um militante, eu sempre fui um cara de debate político, de análise. Por isso que o objetivo agora é me tornar um intelectual desenvolvimentista, que eu estou estudando bastante para isso. Eu vi um vídeo recente do Jones Manuel sobre intelectuais negros. Aí eu comecei a pensar, cara, eu penso, eu ajo, eu falo como uma pessoa intelectual. Então que eu sou uma pessoa intelectual, então eu preciso seguir carreiras que sejam para pessoas intelectuais. E a carreira é sozinho, sozinho. Só que eu preciso de um emprego, eu preciso de uma renda. Tô tentando tudo, não tô conseguindo. Então, assim, hoje, para conseguir emprego ou trabalho, eu preciso que alguém, ou o algoritmo, de fato, entregue para outras pessoas, encontre as pessoas certas que possam realmente me ajudar, porque emprego hoje é network, e network eu não tenho. Então, assim, o que eu preciso hoje é de network ou de pessoas que me apoiem de verdade. Eu não quero pessoas que falem que eu tenho que fazer isso, aquilo, sem perguntar se eu não já tinha feito antes. Porque se eu tô 3 anos desempregado, não é porque eu tô esperando o emprego cair da minha cabeça. Não é assim, mano.
Tô tentando e não tô conseguindo. Então, assim, só tem duas oportunidades hoje. Ou eu passo no concurso público, ou dou certo como criador de conteúdo, ou alguém, ou alguma alma, uma alma bem caridosa fala, cara, eu consigo arrumar um emprego para você. Eu consigo te colocar num projeto. Mesmo que te pague pouco, mas vai te pagar, sei lá, R$ 50 por semana. Eu não preciso do que eu tenho que fazer, porque eu já tentei quase tudo. A não ser que você me banque uma passagem para mudar de cidade. Aí beleza. A única coisa que eu não fiz foi mudar de cidade. Fora isso, só tem três caminhos, cara. Eu não vou conseguir emprego formal procurando emprego. Por diversas questões. E eu já expliquei várias vezes. Em vários vídeos. Eu não vou conseguir. Eu só tenho. Ou eu dou certo como criador de conteúdo e como intelectual. Ou eu dou certo passando no primeiro concurso público que eu fizer. Ou consigo emprego por indicação, network. Sem esses três caminhos, cara. 2026 eu vou estar morando na rua sim. Com certeza. E não tem como lutar contra isso. E eu já expliquei várias vezes. E vocês vão continuar dando dicas baratas e repetitivas do que eu já tentei, eu tô tentando nos últimos anos. É sobre isso que eu queria fazer esse vídeo.